gravar, então, o tópico especial do dia 9 de março de 2021, de treinamento físico. Hoje eu vou falar para vocês, gente, sobre alguns estudos sobre o comportamento das cinturas, tá, pélvica e torácica na locomoção. É uma linha de pesquisa que a gente tem no nosso grupo, mas que envolveu também uma colaboração internacional, envolveu os alunos, né? Que eu acho que é sempre uma história muito legal de contar, assim, histórias de vida, assim, de gente que passou pelo locomotion e tal, e eu acho muito legal. E hoje vai ser especialmente sobre uma aluna que comprou essa ideia de estudar esse comportamento de cinturas na locomoção, que foi a Ana Paula Zanardi, e falar um pouquinho para você sobre ela, né? Que é sempre legal de ver, porque eu acho que é gente que estava, um tempo atrás, estava na posição de vocês. Então, isso permite vocês abrirem horizontes, e aí eu vou contar disso. O mestrado para ela permitiu ela ir para a Itália também, fazer um estágio durante o mestrado, que não é uma coisa simples, e uma experiência internacional bem bacana também, aliado a esse projeto mesmo, né? Ao assunto científico que eu vou passar para vocês hoje, né? Para começar, né, gente? A gente tem que entender que a nossa estrutura corporal ela é uma resposta de pressões evolutivas de milhões de anos, resumindo, né? Eu sempre dou essas pitadas para vocês do raciocínio evolutivo, né? Que eu brinco aqui. Eu estou vendo o Adriano, eu sempre gosto de dar aquele exemplo. Obviamente, nós não somos o que somos hoje com essa forma, esse design que a gente tem em geral, não foi porque nós atacávamos uma bola muito alta, porque no bloqueio tinha um mamute lá que a gente tinha que bater sobre exatamente naquele gesto. Podiam ter algumas ações que de vez em quando pareciam, mas obviamente não foi a maior pressão evolutiva. Certamente foram outras, né, pressões evolutivas, como, por exemplo, caminhar e correr. Essas sim, tem muito estudo sobre isso já mostrando que durante os milhões de anos lá, quando começamos a assumir uma estratégia mais ereta, né, bipedal, isso teve várias repercussões. Uma principal foi de gastarmos menos energia. Nós gastamos em torno da metade do gasto energético do que outros animais, do que outros primatas com tamanhos semelhantes, né? Mesmo esses primatas, por exemplo, que fazem muita locomoção, que a gente chama de knuckle walking, né? Que é a caminhada aqui com as estruturas ósseas da mão, né? Com esse movimento assim mais balançado, mesmo eles que são preparados durante milhões de anos para fazer essa locomoção e eles só fazem a caminhada de vez em quando, como é que é o nome? É uma locomoção esporádica, um termo assim que se usa. Quando eles são treinados para caminhar, eles gastam menos energia, eles mesmos, embora todo o design deles não seja para isso, não seja o mais efetivo para isso. Mas por quê? Porque nós temos, com essa estratégia bipedal, nós gastamos muito, nós atenuamos muito o gasto de energia pelo mecanismo pendular, que é algo que o meu grupo lá de pesquisa estuda muito isso, e a gente está colocando isso na análise da biomecânica de marcha, de novo, porque não é nada novo, é uma coisa muito antiga, mas que a análise clínica esquece muitas vezes, e a gente está estudando com ótimos resultados, porque remete a coisas muito essenciais do ser humano e ao padrão de movimento geral humano, por exemplo, esse pendular, né, digamos assim, resumindo um pouco a coisa. Além disso, a gente vê que para funcionar essa locomoção com apêndices, né, que a gente chama, o termo em inglês é o legged locomotion, que seria a locomoção com pernas, né, nós temos ali um funcionamento de um aspecto que é muito importante, que é o funcionamento das nossas cinturas, né, apendiculares. Né? Nós temos a cintura pélvica ali controlando o movimento de pernas associadas durante os gestos de locomoção e também os gestos esportivos, né? E temos a cintura torácica também, que tem esse design diferente no nosso caso, que ela não é antigravitária como nos quadrúpedes, né? Ela tem funções diferentes, né? Que eu vou falar um pouquinho agora para vocês. Para a locomoção, especialmente, né? Deixa eu ver aqui. Primeiro eu vou... vamos para a teoria, já que eu estou na teoria, vamos por aqui. Então, aqui tem uma fotinho aqui da Ana em Roma, durante o passeio dela. A Ana Paula é uma mestranda, é uma professora mestre, ela é fisioterapeuta, na verdade, é uma fisioterapeuta, hoje mestre, né? Terminou o mestrado no nosso programa aqui da URGS, né? da ESEFID, mas ela é do interior do Paraná, ela é de Capitão, onde o vento faz a curva, assim, né? Mais ou menos por ali é onde ela mora, assim, perto de Cascavel, diz ela, né?
porque pouca gente sabe disso. Ela estudou em Cascavel com um aluno que era aluno do professor Marco Vaz, o Aragão, né? É um parceirão. Aí, num evento grande, ele me apresentou ela, disse, ela está a fim de fazer mestrado. E aí eu disse, vem, né? E aí eu disse a linha e ela se preparou e passou, resumindo. Ela correu por fora, né? Ela não era aluna do grupo, então ela teve que estudar muito lá a área que a gente estuda da locomoção, com esse viés também um pouco mais evolutivo, com esses aspectos que ligam a energética com a biomecânica, toda essa história que a gente faz no Locomotion. E passou, foi muito bem, foi muito esforçada, e durante todo o mestrado ela foi um baita exemplo assim de um aluno que tem uma chance na vida, assim, sabe? Diz, olha, esse aqui é a minha chance de fazer algo diferente, né, num programa de pós-graduação dos melhores do Brasil, onde vai me permitir, inclusive, fazer pesquisa internacional, todas aquelas coisas que, às vezes, tem muito aluno na EZFID que não se dá conta, tá, gente? Isso eu falo abertamente, é para mexer com vocês mesmos, tá? Eu acho que é uma pena, muitas vezes os alunos não têm a noção da chance que tem, ou de outro mercado que tem de trabalho, que é a pesquisa internacional, né? Muita gente, às vezes, até muito ligada, eu tenho um termo para isso, muito ligada à sua terra, ou às vezes na zona de conforto mesmo, né? Mora com os pais, ou etc., alguma coisa assim, e não pensa numa possibilidade de abrir um mercado internacional, né? E isso eu falo até para os mestrandos. Tem muito mestrando na minha época que queria ser só professor, com todo respeito, né? Só professor da UBRA ou da Unicinos, né? E na verdade, sim, existe esse mercado que está super já tomado, digamos assim, mas também tem um mercado internacional, que esse, independente da política desastrosa ou não que a gente esteja vivendo no país, esse é o mercado que continua sendo do futuro e sempre está crescendo, que é o da ciência, inovação e pesquisa em alto nível, né? Então, o que a gente tenta fazer no programa é preparar os alunos para isso, tá? E aí depois os alunos fazem suas decisões. Eu vou falar até do caso da Ana. A Ana entendeu isso. A Ana, assim, foi uma estudante maravilhosa, assim, muito a fim de aprender, trabalhadora, viradora, né? Eu digo que o aluno tem que ter um coeficiente de autoviração, é um CAV muito bom. Ela tinha demais isso, ela enfrentou muito bem o mestrado dela. E, além disso, eu, naquele ano, no meio do mestrado dela, eu fui professor visitante em Verona, né? Eu recebi lá um apoio financeiro da Itália para eu dar aulas lá, ser um professor visitante e desenvolver pesquisa. E meu projeto foi aprovado exatamente sobre esses aspectos da coordenação de cinturas. E aí eu falei com ela, propôs, quem sabe tu estuda algum aspecto ligado a isso, e a gente pensa até num estágio teu enquanto eu estou na Itália, porque eu tinha, vou dizer para vocês, eu tinha um dinheiro para poder alugar apartamento. Aí eu disse, faço o seguinte, eu alugo um apartamento com mais um quarto, que é um esquema que a gente faz muito na Europa, quando vai alugar quarto, né? Arranja mais um quarto e para o estudante fica mais barato. Tá? E no caso, ela aceitou, foi ela e foi a minha doutoranda, a Valéria Martins. As duas ficaram lá comigo um tempo, um mês mais ou menos, tá? Onde foi parte desse estudo. Então tem uma foto aqui em Roma e ela ficou em Rovereto, nesse laboratório que é ligado ao esporte de inverno lá da Itália, ligado ao Comitê Olímpico Italiano, um laboratório de altíssimo nível, com uma esteira de 3 por 4 metros, o pessoal faz análise de esqui, com tudo que é equipamento, assim, mas que nós não devemos tanto, assim, mas eles têm muito equipamento, muito legal, num ambiente lindo, no meio das montanhas da Itália, um lugar muito bonito, né? Mas, assim, resumindo, pessoal, a gente foi estudar esse comportamento de cinturas. Vamos voltar aqui um pouco para o assunto, né? O que ela fez, gente? Nós pegamos os projetos de extensão, foi parte do nosso projeto de extensão, tá? Só que não só de caminhada nórdica, mas tinha também o projeto de jogging aquático, da professora Flávia Martinez, da Físio, né? O projeto de dança, todos para Parkinson, da professora Aline Haas, e o nosso lá de caminhada nórdica, num projeto grande que a gente chamou de PPSUS. A gente ganhou um apoio até do Sistema Único de Saúde para esse projeto. Tá? Agora nós ganhamos a segunda edição desse edital também. Eu acho que na EZFID tem o professor Ronei também que ganhou, se não estou enganado, se não tem mais gente, mas nessa edição acho que fomos nós dois. Um dinheiro bem bom, assim, que isso nos ajuda muito para a pesquisa. E é legal porque tem repercussão social e tal. Bom, o que acontece, pessoal? Então, a gente aplicou essas 3 atividades. Nesse estudo aqui, se não me engano, a gente comparou só era dança,
tá? E o jogging, acho que a dança e a caminhada nórdica, o jogging acho que ficou de fora. Mas fizemos análises no Vicon, tá? No sistema nosso de cinemetria 3D, é o equipamento de ponta, é um dos melhores do mundo, que a gente tem há alguns anos, e agora a gente melhorou por causa do PPSUS, compramos mais câmeras, melhoramos o modelo, mas, de certa forma, é um sistema onde a gente faz a reconstrução do movimento, né, e analisa vários aspectos de movimento, do movimento da marcha deles especialmente. A Ana estudou mais isso. A Marcela Zimmermann, por exemplo, estudou os APAs, os ajustes posturais antecipatórios, mas esse é um outro assunto. Aqui ela estudou esse comportamento de cinturas. Vejam a cintura aqui reconstruída e vejam aqui também. Tá? A gente analisou esses padrões de movimento. Durante a marcha e a corrida, o que a gente tem é uma dissociação de cinturas. É isso que eu queria mostrar para vocês. É uma estratégia de efetividade de movimento, é um ponto fundamental de análise de movimento, é o quanto nós usamos essas rotações, tá, para nos auxiliar na suavidade de movimento. Tem implicações energéticas bem importantes e de controle motor. A gente analisou o comportamento dessas cinturas do ponto de vista do controle motor. A gente analisou fase relativa contínua e variabilidade da fase relativa contínua, que trata da estabilidade coordenativa. Então, aqui tem um exemplo, aqui no caso, do pré para o pós, por exemplo, de como a caminhada nórdica melhorou esses. Então, ele aumentou a fase relativa contínua, embora aqui pareça pouca coisa, mas foi significativo e foi uma diferença clínica interessante, tá? De quê? De essa maior dissociação de cinturas, tá? Mais sincronizada também, e a gente avaliou também essa estabilidade coordenativa. E melhorou. A caminhada nórdica, até em relação à dança, melhorou mais. Tá? A dança, claro, tem mais atividades em bloco, né? Então elas ajudam em outras atividades, que usa mais sistema límbico, né? Com mais complexidade, não é para movimentos tão repetitivos como a marcha. Tá? Mas, resumindo, eu queria dizer isso, a caminhada nórdica melhorou a estabilidade coordenativa, que é um aspecto interessante. Estabilidade coordenativa significa o quanto o meu sistema locomotor ele se sustenta frente a condições adversas. Então, isso é muito importante para quedas em idosos. Se eu tenho baixa estabilidade coordenativa, eu sofro alguma alteração da minha técnica e meu controle muda muito. Eu não consigo me restabelecer tão forte. Essa estabilidade coordenativa estuda isso. Os alunos com a caminhada nórdica, depois testados sem bastões, eles melhoraram essa estabilidade coordenativa. Eles foram mais estáveis coordenativamente, falando. Tá? Essa é uma mensagem importante, além da coordenação mesmo, a coordenação geral que eu mostrei ali, que melhorou também. Tá? Agora, deixa eu ver, gente, se eu não preparei essas fotos. Mas aí alguém tem dúvida? Eu vi uma voz aí. Alguém com o microfone ligado. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vi que tem esse esqueminha. Eu nunca consegui usar isso aqui direito e não vai dar certo, claro. Eu não vou agora, quando eu preciso, eu não vou conseguir. Mas se der certo, eu mostro para vocês aqui. Estão vendo o mapa aí, gente? Não. Dá para ver? Tá. Bom, gente, estudei muito em Milão, né? Agora até tem que fazer um estágio lá, ficar 7 meses lá, mas eu fui professor visitante na Universidade de Verona. Aqui eu estou com o professor Esquena, que tá muito pequena a foto, mas o local do laboratório é em Rovereto, fica 70 quilômetros ao norte aqui, já bem próximo dos Alpes aqui, na região das Dolomitas, né, que o pessoal chama e tal. Bom, mas era aqui onde a Ana passou comigo aquele mês e ela desenvolveu também muito da análise dela lá. A gente coletou tudo em Porto Alegre, mas levamos lá para analisar junto com os colegas da Itália, junto com outro projeto que era da Itália. A gente fez esses 2 projetos envolvendo essa problemática da coordenação de cinturas, com a professora Bárbara Pellegrini, especialmente. Vamos ver se dá certo, gente, não sei. Vamos ver. Tá, mas aqui tem algumas fotos de Rovereto, chimarrão com os colegas, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais séria aqui que eu possa. Agora a gente pode vir em qualquer coisa. Aqui tem uma foto do laboratório, deixa eu ver se aparece. Aqui está a professora Bárbara, o Lorenzo, aqui está a esteira grande, olhem o tamanho da esteira.
Eu acho que não... Ah, tem vídeo essa. Espera aí, deixa eu ver. Só eu saber. Algumas coletas, tá, de caminhada nórdica no plano. É a professora Chiara Zopiroli, que também é tudo pesquisador ali. A gente estava testando outra coisa, é um outro experimento sobre coordenação respiratória locomotora, né? O Lorenzo é um técnico de laboratório que é um gênio. Ele criou um sensorzinho dentro do K5 que a gente consegue medir a ventilação e aí consegue ter a coordenação muscular junto com a coordenação motora, coisa que o analisador de gases não dão. Eles só te dão breath by breath, né? Só diz a quantidade total, e ali a gente conseguia ter a curva toda. Ele conseguiu criar esse sensor e botou aliado no computador, e a gente estava testando isso. Mas não era a ideia da pesquisa, não tinha a ver com a coordenação, era um outro piloto aí que a gente quer fazer para o futuro, né? Esse aqui é um momento de janta na casa dos colegas da Itália, mas eu não sei se eu vou achar foto com a Ana, né? Aqui é o centro de Rovereto, uma cidade pequena, uma linda, assim, parece que tu está numa história essas de conto de fadas, assim, muito bonito. Aqui estão os colegas na frente, a gente fazendo um pouco de bagunça, todos com a camiseta do Locomotion, mas aqui as gurias já tinham ido embora. Deixa eu ver se eu tenho coisas com a... foto de... Deixa eu ver aqui. No laboratório. A Marcela está aqui. Não. Não é a Marcela, desculpa. É a Valéria. A Valéria está aqui. A Valéria é a doutoranda, fazendo o experimento em Rovereto lá, testando. Aqui sim, com análise do movimento tridimensional, né? Junto com sensores de força nos bastões. Ela está usando uma técnica que é incorreta, tá? A gente fez por querer mesmo, técnica de cotovelo, que a gente chama, tá? Não é a técnica correta da caminhada nórdica. Era parte do experimento, né? Também testar isso, diferentes técnicas sobre esse aspecto coordenativo. E aí eu vou mostrar para vocês, gente, tem vários softwares que são gratuitos, tá? E tem um que a gente usa muito com o 3D, que é o Mocha, tá? O Mocha, é esse aqui, ó. Acabei de carregar um arquivo ali, mas isso aqui é de um outro estudo de 2008 que eu fiz em Verona, tá? E aqui tem a imagem tridimensional no movimento em 15% de inclinação no terreno, tá? Eu não sei se fica fácil de ver, mas aqui a gente tem a ação dos ombros, tá? A gente tem aqui o esquerdo é branco, o direito é vermelho. Então, a gente pode dar um stop e vejam que estão em oposição de fase o ponto. O marcador seria um marcador nos ombros e a pessoa correndo. Então, a partir disso, a gente faz a reconstrução toda, né, 2D, e consegue analisar em vários planos, né? Por exemplo, aqui no plano transverso, que confirma que eles estão fazendo essa oscilação em oposição de fase com a cintura pélvica, digamos, né? Pessoal, e aqui dinamicamente, né? Qual é a função, só para vocês entenderem? A ação de braços e tronco na corrida, ele tem uma função de equilíbrio dinâmico, né? Especialmente sobre o momento vertical livre, que é o seguinte, ó, eu sempre dou o exemplo assim, que se eu não usasse os braços contrário à perna, eu teria uma tendência de giro durante a ação de balanço. Quando eu jogo a perna à frente, a minha perna direita à frente, né, o que acontece? Se eu não tivesse um braço esquerdo empurrando aqui, contrário a esse gesto aqui da perna que vem à frente, eu teria a tendência de giro, eu sairia girando assim. Essa que seria, claro que não acontece, mas não acontece por quê? Porque eu faço também uma ação em torno de um eixo meu do centro de massa no sentido contrário. Eu jogo o braço também para controlar esse momento vertical livre que se chama, que seria o momento sobre a linha de força resultante minha no solo, tá? E o exemplo que eu dou bom é esse. Se eu não fizesse isso, eu sairia girando. Tem colega que é muito descoordenado. Eu já tive atleta que entrou em laboratório e quando começou a correr, o cara conseguia correr com o mesmo lado do braço. Assim, e o cara, o que é isso? E era atleta, gente. Eu estou falando em atleta já de nível regional, não era altíssimo. O cara estava tão assustado com o efeito jaleco no laboratório que fazia isso, né? E no quartel eu já vi uns colegas muito descoordenados marchando desse jeito. Mas são casos muito graves de coordenação. Quando a gente se tranquiliza e caminha normalmente, a gente faz essa oscilação e tem essa função.
Então, se eu não uso bem os braços, eu tenho que ativar mais tronco para adicionar essa quantidade de movimento contrário. De algum jeito eu tenho que fazer isso, senão isso vai repercutir sobre minha ação de perna. Eu vou ter que diminuir meu balanço por causa da falta de gesto correto de caminhada. Outras questões que tem aí na corrida, a gente usa muito, se eu cruzo o braço na linha média, isso não é bom em geral. Fora sprint, em algumas condições, mas em geral não é bom na corrida de distância. E mesmo na caminhada. Se eu fizer isso, a minha tendência é eu abrir a passada. Eu tenho que complementar esse torque maior que eu estou fazendo, cruzando aqui, jogando perna contrariamente, e aí eu abro a passada, eu abro a largura de passo. Isso prejudica a estabilidade, me deixa mais lento, né? Porque eu faço com a passada muito aberta, como fazem os idosos, por exemplo. Isso eu perco em mobilidade, né? Porque eu forço uma estabilidade que não é boa, ela passa dos limites bons, né? Geralmente a estabilidade boa é numa base menor, né? É numa base pequena, que é a nossa distância dos pés quando a gente caminha, quando corre, né? Que é muito próximo, né? A linha média, né? Tá? Tem alguma dúvida sobre isso, gente? Aí eu deixo vocês olhando também o gráfico enquanto alguém pergunta alguma coisa, só para dar tempo de visualizar as coisas, né? Tem muito gráfico que sai daqui, mas eu queria mais era mostrar para vocês algo um pouquinho mais pedagógico, assim, visual, né? Do que ficar olhando um monte de número, coisa assim. Diga. É o Ramiro aqui. Eu queria te perguntar, já que tu citou os idosos, não vai ser tão aplicado, né, a caminhada nórdica ou uma marcha um pouco tão, né, mais potente, mas normalmente quando eles vão ficando mais idosos, eles começam a ter aquela passada deslizando, né, por falta de força. Como é que isso responderia num gráfico assim, algo assim, tu sabe dizer? Tem alguma coisa, algum estudo que tu possa indicar? Olha, eu vou te dizer, eu tenho quase certeza que não tem, tá? É uma coisa que há anos, desde que a Valéria está trabalhando com eu estou buscando um pouco mais isso. O meu foco não é a principal idoso, tá? Mas, inclusive, a gente tem uma teoria que exista o limiar do rastejo, assim, tem um nome... Eu ouvi alguém dizendo feito no meio, uma voz do além. Mas, assim, ó, o que acontece? Tem esse rastejo mesmo, né? Que é uma sinalização de uma fragilidade, já uma fase avançada de redução de marcha na mobilidade funcional, né? Quando ele começa a arrastar o pé na fase de balanço. É bem isso que tu falou. Eu não vi nada. Se tiver, até me informa, porque a gente está atrás disso e a gente está tentando analisar exatamente a fisiomecânica desse grupo, né? Dos frágeis, pré-frágeis e tal. E então a gente está atrás disso e a gente quer usar isso como uma restrição, porque na biomecânica aparece aqui assim, ó, a gente já viu nesses idosos, quando ele começa a arrastar, é fácil de ver, porque o pé começa, ao invés de passar por cima, a trajetória, quer ver? Eu vou assim, né? Ele começa até na linha do chão, começa a ficar linear, porque ele ele encosta um pouco no chão e fica, entendeu? Ele tem um limite do solo, entendeu? Deixa eu mostrar aqui para ti que tu vai ver que o normal é aquela onda, né? Só tenho que achar aqui o marcador, né? E eles utilizam mais as Olha, braçadeiras dos braços ou não? Eles não precisam daí, tipo... Que braçadeira? Não entendi, Mariana. A gente está falando da caminhada com os bastõezinhos, não? Ah, Eles sim. utilizam mais o bastão por ter essa derrapagem do pé ou sem diferença? Não, sabe o que é? A gente vê isso no Parkinson, que tem uma marcha bem prejudicada, né? Também é assim, a regra geral é a seguinte: conforme eles estão mais precários, tá? Então mais frágeis ou com mais avançado no estagiamento da doença, em geral a regra é a mesma. Eles começam a usar o bastão mais como proteção, e aí eles começam a usar com a técnica, vou chamar assim, incorreta, que eu sou contra isso. O pessoal da caminhada nórdica entrou numa religião e diz, isso está errado. Porque, o que acontece? A técnica correta de caminhada nórdica é apoiando, indo com o cotovelo estendido, e quando tu crava o bastão no solo, ele está inclinado, porque aí o resultante é te jogar à frente. Ele é mais horizontal, as forças resultantes, para tu aumentar a dinamicidade, tá? E a gente comprovou isso e é por aí mesmo. Só que o problema é que nesses frágeis, Mariana, eles começam a fazer a técnica que eu mostrei ali da Valéria forçada, eles começam a fazer vertical, eles querem se apoiar, entendeu? Eles estão tentando se manter em pé.
Essa que é a questão. E aí, quando eles arrastam o pé direto, nenhum mais usa o bastão como propulsor. Eles usam como muitos de nós usam quando não são treinados. Começam a usar os bastões só para mais verticalizados. O pessoal chama também de técnica francesa, só para estabilidade, entendeu? Uso de trekking, coisas assim. Eles têm isso. E a gente tenta treinar isso. Lá no dia a dia da caminhada nórdica para Parkinson idoso, a gente está sempre treinando eles, mas a gente vê que tem essa restrição. Primeiro eles têm que voltar a caminhar de novo. Quando eles param de arrastar o pé, aí a gente começa a colocar a técnica mais nórdica, mais dinâmica, né? Essa mais inclinada com o bastão. Quando eles estão muito mal, não adianta. Eles se sentem seguros fazendo essa técnica verticalizada, com o bastão mais vertical. Tá? E aqui é o dado que eu queria mostrar para ti. Ó. Aqui, claro, é uma corrida, né? A caminhada é um pouco menor, isso, mas essa é a trajetória, né? Ramiro, esse aqui é o calcanhar, tá? É o rio do lado direito, tá? Do cara. O que acontece? Quando o cara, quando está passando por baixo, é a fase de contato. Imagina que ele está na esteira, né? Então, por isso que ela arrasta. E aí, quando ele começa a arrastar, é muito simples de ver, porque essa linha começa a vir no chão também, entendeu? Porque ele bate no chão, ele começa a bater um pouquinho no chão, então a fase de balanço, que deveria ser mais alta, começa a ser por aqui. E a gente vê até na cinemática, quando a fase de balanço é menor do que 3 centímetros, 4, já começa esse processo aí que tu está dizendo. Né? E a gente queria descrever melhor, porque a gente não achou na literatura. É uma coisa que aparece direto, né? Quem trabalha com idoso, com frágeis ou institucionalizados. Eu vi isso aí com a Nádia, em desenvolvimento motor, né? Só por isso que me veio na cabeça, assim. A gente está atento a isso e quer usar até como um marcador, que apareça. E na cinemática é muito fácil de ver, porque imagina, ver esse ponto do calcanhar na fase de balanço, qual é a altura dele, e é muito baixa. Quando está menor do que 3 centímetros, é sinal de que ele já está bem prejudicado a marcha dele, associada a muita fraqueza também e perda de controle, de estabilidade dinâmica, né? Aí só um treino de força para resolver isso aí junto, né? Sim, a gente tem essa teoria, assim, que vai reduzir até as cocontrações, vai diminuir a economia, vai melhorar a economia deles, vai diminuir o custo, né? E vai aumentar a mobilidade. A gente acha isso também, mas eu vou te dizer que isso, embora seja quase que óbvio, né? Não está bem estabelecido, assim. Tem que fazer com os estudos também mais ligados à marcha também, né? Claro, o que tem é indireto. Fazem um treino de força e botam eles para caminhar e vê que melhora a VAS dele, a velocidade autoselecionada ou preferida melhora, vários desfechos clínicos melhoram, né? Mas o mecanismo envolvendo ali, mostrando a maior ativação, isso não... Por exemplo, quer ver uma coisa? Na marcha, a gente tem claro que o gastrocnêmio é um forte propulsor à frente. Isso já está estabelecido na biomecânica de marcha, né? O idoso e o Parkinson, conforme eles vão ficando mais fracos, né, com mais prejuízo na mobilidade, eles começam a ativar o gastrocnêmio de forma mais tônica do que fásica. Né? Quando são jovens, liga e desliga. Né? A gente ativa na segunda metade do contato o gastrocnêmio e ele já está mostrado por modelamento musculoesquelético que te empurra à frente. Né? Ele não é tanto antigravitário. Só que o problema é esse, conforme tu vai ficando velho e vai te prejudicando, tu quer te manter em pé. Então, tua velocidade vai reduzindo, né? E o gastrocnêmio vai piorando. O que a gente espera é que a adaptação de força geral, mas também de gastrocnêmio, vá mostrar uma adaptação disso. A gente já viu no estudo da NAT, com caminhada nórdica, que melhorou o padrão de ativação do gastrocnêmio, mas esse grupo não era frágil. A gente acha que isso vai ser mais forte ainda em caras com mais prejuízo mesmo. Pelo limiar de dependência, né? Ali na quantidade de consumo máximo de oxigênio, a sarcopenia deve pegar bastante também nisso, né? Isso. Sim, a gente acha que sim. E aí tem que ver bem estudos mais controlados do que evita e, claro, na minha área ali, que é a marcha, né? Quais são os caminhos que vão levar ele a melhorar a marcha, porque isso a gente vê. Quer ver, assim, eu teve um caso, o seu Rolf, por exemplo, que para mim é outro exemplo de vida, né? Que está desde o início com a gente, é um Parkinson, né? Ele nos últimos 3 anos, ele piorou muito. Ele está com a gente há mais de 8 anos. Nos últimos 3 anos, não conseguia mais caminhar. Nem com 3 alunos ajudando, ele fazia o treino de caminhada. A gente decidiu botar ele dentro d'água. Gente, foi um milagre, assim. Ele começou a caminhar de novo. Ele está de andador ainda, mas ele faz sozinho. E ele pega seu chinelo sozinho e anda com o andador sozinho. Isso é muita coisa perto do que ele estava antes.
Então, ele teve uma melhora incrível assim, em marcadores de marcha com um treino aquático assim, diferente. E dentro d'água ele é um dos mais rápidos. Isso que chama atenção. Ainda sem a sustentação, claro, aí não é específico para o dia a dia, né? Mas nos chama atenção essa coisa específica, mas que principalmente levou ele a caminhar de novo. Ele já não estava mais caminhando, botou dentro da água, ele voltou a caminhar. Ele poderia tentar voltar para o bastão, mas a gente decidiu deixar ele dentro da água mesmo, que é mais seguro, e a gente está conseguindo dar um estímulo bom. É um caso bem avançado, assim, mas com melhoras bem legais, assim. E o exercício está mostrando isso. O que a gente está interessado é ver quais são os mecanismos que levam nessa zona, assim, né? Tu falou ali de sarcopenia, mas mais específicos à marcha, né? Com as funções específicas da marcha, etc. Valeu, Tarta. Joia. Aqui a gente tem vários ângulos, então, do que a gente mede, assimetrias também, né? Esses déficits contralaterais dinâmicos, né? Que a gente costuma chamar, mas aí não do ponto de vista de força, né? Mas no ponto de vista do movimento mesmo de marcha. Aí tem várias possibilidades de análise. Plano frontal também, a gente visualiza várias coisas, né? Se bem que o ângulo aqui está ruim, não sei porque eu baixei, nem lembro bem como é que são os comandos. Mas é isso. Tá, gente? Isso aqui é Moca, é um sistema gratuito, tá? Alguém acha, mas isso é coisa de laboratório. Não é, tá? Moca todo mundo baixa. Claro, os arquivos de origem é que dá trabalho. A gente tem que digitalizar. Se tem um Vicon, dá muito menos trabalho. Mas se tu tem câmeras, tu pode fazer essas análises. Aí eu escolhi aqui um par de dados. Muito bem, pessoal. Pena que não achei as fotos. Bom, viram várias fotos das gurias, né? Pelo menos... Tinha as fotos na neve com as gurias, a Bárbara aí no laboratório. Esse aqui é o local meu. Eu estava nessa sala aqui do diretor, também engraçado. E dele comida com os italianos, meu Deus, cada dia era uma barbaridade. Eu fiz uma regra nesse estágio que eu queria comer cannoli todos os dias. Eu sou fanático lá por um seriado que é o do Comissário Montalbano, que ele é louco por cannoli. É um doce do sul da Itália, dos melhores que pode existir na face da terra, né? Aí eu fiz a regra, comia todos os dias nesse estágio o cannoli. Aí as gurias, enquanto estavam, acho que elas deram uma engordadinha. Culpa minha. Mas eu não sei onde é que estão bem as fotos delas, estão misturadas aí. Aqui tem um pouquinho, né? Aqui uma das jantas leves, né? No restaurante ali italiano, que era relativamente barato e se comia muito bem. Do lado de casa ainda, uma desgraça. Coisa só bem dietético. Deixa eu ver, aqui tem muita coisa misturada. As gurias também no dia do desastre. Levei elas para jantar. Olha o tamanho da carninha. É só coisa... Pessoal alguns doces. Turma aí. Aqui tem umas fotos. Olha, gente, sabem quem é esse cara aqui? Esse aqui é medalha de ouro na maratona daquela do brasileiro que foi abraçado, vocês lembram? Acho que eu já contei essa história aqui, né? Sem querer apareceu isso aqui, é muito legal. Lembram daquele maratonista brasileiro que foi atrapalhado na prova? Eu acho que era o Marilson, né? Eu não lembro do nome dos atletas, mas eu sei que eu estava dando essa palestra lá para o Comitê Olímpico Italiano, eles chamam de atletismo, né? Confederação Italiana de Atletismo seria, Atlética Leggera, né? E aí, quando vê esse professor aqui, esse cara já foi treinador de uns 3 medalhistas olímpicos, tá? Esse aqui é o Latorre, professor de Milão, que eu conheço há muitos anos, e é outra história de vida, assim, muito legal. E esse cara me disse, tu viu quem tá ali, né? Eu não lembro agora o nome para ver, que eu não sei desses nomes, assim, não sigo tanto. Mas ele disse, é o tal cara. Eu, não, aquele não é o medalhista? É o medalhista olímpico de tal. Meu Deus, o cara tava me assistindo. Eu fiquei apavorado, pedi desculpa para ele se eu tinha falado alguma porcaria, mas ele, divertido. Ele disse assim, eu tenho que pedir desculpa porque tu é brasileiro, né? Falou assim, super simpático. Mas é que no meio da palestra e tal. Engraçado, né? Na Itália nos escutam mais do que aqui no Brasil, mas tudo bem. Eu nem vou falar disso, porque eu vou ficar com mais raiva do nosso país, né? Fechou, pessoal? Eu vou encerrar aqui a gravação, mas fica essa mensagem da Ana Paula Zanardi, especialmente, dessas imagens assim, que sirvam de motivação para coisas